Caríssimos, então nessa terceira aula e na próxima, terceira e quartas aulas, eu vou falar de sistemas lineares, sistemas de equações. A motivação é muito clara. Quando a gente pensa em modelos, eu na aula passada fiz alguns exemplos, vou fazer outros exemplos, em que você tem uma variável dependente que mede alguma coisa, né? Na aula passada foi o exemplo de população, mas a gente vai fazer o exemplo do crédito risco, do Credit Suisse, em que a variável dependente é o nível de exposição de um banco que faz empréstimos, né? O risco que ele corre. E no caso da aula passada, a variável independente era o tempo, e muitas vezes o tempo é mesmo a variável independente. Só que com muita frequência os modelos que a gente vai analisar têm mais do que uma variável dependente. Então eu vou fazer uma introdução, um exemplo básico, motivador, e depois eu vou olhar com mais cuidado isso que a gente chama de sistemas. Na verdade, hoje eu ainda não vou falar tanto de sistemas lineares, eu vou começar com sistemas, a ideia geral, e vou discutir a linearização. Então o que importa mesmo são os sistemas lineares. Então, qual que é a ideia? Por exemplo, numa próxima aula, eu vou falar quando tem duas populações competindo pela mesma fonte de alimento. Ou quando tem duas populações e uma se alimenta da outra. Um caso esse que uma população se alimenta da outra, a gente chama de presa-predador. E no outro, que as duas populações competem pelo mesmo recurso, competição, populações competindo. E como eu sempre digo, né, pensa como esses exemplos são mais amplos do que a primeira vez que eles foram formulados. Esse de duas populações competindo pelo mesmo alimento. É claro que essa ideia também pode ser usada para duas entidades competindo pelo mesmo recurso. Não precisa ser população e alimento. Você tem um recurso e tem duas populações tentando usar aquele recurso. E como é que isso se passa? Bom, então, quando a gente vai para mais variáveis, acontece isso. Eu vou ter uma equação que vai ter a derivada de uma população em relação ao tempo, que depende dessa população e de outra. E quando eu tenho a derivada da segunda população no tempo, que depende das duas. Se elas estiverem competindo, quanto maior uma, ela tem mais força para competir contra a outra. E quando uma se alimenta da outra, é uma questão de presa e predador, de ter alimento ou não. Enfim, as fórmulas que vão aparecer aqui vão expressar essa relação entre as variáveis. Mas eu, antes de tudo, vou fazer um exemplo muito simples. Vou pegar um sistema aqui, eu tenho um exemplo disso. dx dt, então ao invés de P1 e P2, estou chamando de x e y. T é o parâmetro, né? A variável, a derivada do x no tempo é o menos y e do y no tempo é o x. Então esse é um exemplo muito simples de um sistema linear, porque as equações aqui são lineares. Eu já vou dar a solução e na aula de hoje e na próxima discutir como que resolve sistemas lineares. Mas eu queria mostrar que muitas vezes eles estão relacionados com outros problemas. Tem muitos problemas que são o mesmo problema apresentado e tratado de forma diferente. Não é raro vocês verem, quando vocês forem olhar livros, inclusive os livros que eu indiquei na bibliografia, tem gente, né, no meio do caminho do livro, que ele pega uma equação como essa e divide uma pela outra. Cancela o t. E ele tira que tem uma relação entre o dy e o dx. Se você dividir a segunda pela primeira, dy por dx é menos o x sobre o y. E ainda tem livros, autores, professores, que se eu multiplicar cruzado, y dy mais x dx é igual a zero. Normalmente, nos cursos de cálculo, os professores falam, não, isso não é uma operação lícita. De verdade, tem uns abusos quando a gente faz isso. Mas eu vou mostrar que dá tudo a mesma coisa. Tá? Eu vou pegar esse exemplo e mostrar que dá tudo a mesma coisa. O bonito é que aqui, x e y tem um parâmetro externo t. Isso vai ser o exemplo que eu vou usar para introduzir o conceito de retrato de fase.
Presta atenção que aqui tem um parâmetro t que não tem no 2 e no 3. No 2, o y é enxergado como uma função de x, e eu estou falando que a derivada do y é menos x sobre a própria fórmula do y. É uma equação diferencial. E isso tem uma simetria total entre o x e o y. Se eu mostro essa equação para vocês, você não sabe quem que é função de quem, a não ser pela tradição, né, de que o y é função de x, mas não está na fórmula. A fórmula não tem nenhuma assimetria, não é o y que é função de x ou x função de y. Assim como aqui, só que aqui fica muito claro que nenhum é função do outro. O x e o y são funções de t, que têm uma relação com a outra, mas elas são funções mesmo, a variável independente é o tempo. Observe que os três problemas têm nuances parecidas. E nesse momento, o que eu mostrei para vocês é que umas continhas meio sem rigor levam um problema no outro, certo? Qual é a natureza das soluções? Do primeiro, qual é a natureza? É uma curva parametrizada pelo parâmetro tempo, em que a derivada do x é menos o y e a derivada do y é o x. Então é uma curva em que, se eu calcular x' e y', satisfaz aquela fórmula. Mas a natureza da solução é uma curva. Eu já vou dar a fórmula dessa curva daqui a pouquinho. Qual é a natureza da solução do 2? A natureza da solução do 2 é o y escrito como função de x. A solução do 2 não é uma curva. A solução do 2 é uma função, uma fórmula que deu uma função. Y é função da variável x. Eu já vou mostrar qual é a função. E qual que é a solução do 3? Essa coisa com simetria em x e y. Também é uma curva. Aqui é uma curva, né? A solução do 1 é uma curva. A solução do 3 também é uma curva. Com uma propriedade. Que propriedade? Que a curva x, y, ou seja, o gama, é perpendicular ao gama'. Porque olha só, tudo se passa como se eu estivesse fazendo o produto escalar xy por dx dy e dizendo que isso dá zero. X dx mais y dy dá zero. Ou seja, a curva é perpendicular ao seu vetor derivada, que é o vetor tangente. Olhando para o 2 e para o 3, a gente não enxerga essa geometria que está visível no 3, olhando para o 1 e para o 2, né? No 3 já tem uma geometria. Como é que é isso? A curva, quando ela passa num certo ponto, ela é perpendicular ao tangente, né? O tangente é um vetor que é tangente à curva. Então tem um perpendicularismo aqui entre posição e tangência. Olha que bonitinho. Agora eu vou contar para vocês como é que resolve esses três problemas e quem são as soluções. Tá? Agora achando as soluções explicitamente. Agora não é mais só a natureza da solução. Quem são as soluções? O primeiro é justamente o tema que eu quero discutir com vocês nessa aula e na próxima. Como é que a gente resolve sistemas lineares? Tem uma maneira de resolver esse sistema. Então, eu não vou dizer como é que eu cheguei na solução. É o tema que eu vou passar a falar daqui a 10 minutos e na próxima aula também. Então, a solução é gama de t. Ela é uma curva dada pela seguinte condição. X de t é igual a uma constante u cosseno t menos v seno t. E o y de t é u seno t mais v cosseno t, u e v constantes. Então, daqui a pouco eu vou começar a discutir como é que chega nisso. Mas o que você pode observar é que essa fórmula em seno e cosseno aqui é o mesmo parâmetro, tá vendo? O mesmo v aqui. Que isso aqui dão circunferências. Olha que bonito que é. Não estava... Uma coisa que não estava geometricamente visível. Se você coloca que gama de zero é um ponto AB, então imagina que no instante zero você tem o AB. Bom, no t igual a zero,
você faz t igual a zero aqui, x de zero, cosseno zero e seno zero. Seno zero é zero, então daqui u é igual a a. E quando se faz y de zero, aqui dá 0, aqui dá 1, v igual a b. Quando faz gama de zero e vê que ele dá um ponto AB. Então, quando começa num certo ponto AB, a solução fica com o A e com o B. Então, aqui eu posso pôr A, e aqui eu posso pôr B, onde A e B são as coordenadas do ponto inicial. E se agora você fizer x ao quadrado de t mais y ao quadrado de t, olha que coisa bonitinha. Vai ter um a ao quadrado cosseno t e um a ao quadrado seno ao quadrado de t. Né? A ao quadrado cosseno ao quadrado de t, elevando ao quadrado, e aqui vai ter um a ao quadrado seno ao quadrado de t. Esses dois vão dar a ao quadrado. Mas é mais, né? O x ao quadrado também tem o quadrado do segundo, que é b2 seno quadrado. E o y ao quadrado também tem o quadrado do segundo, b2 cosseno quadrado, mais b2. E tem o duplo produto, que é menos 2ab seno cosseno e mais 2ab seno cosseno. Então, quando você faz x ao quadrado mais y ao quadrado, dá 2 mais b2. O duplo produto cancela. Ou seja, essas curvas, elas formam uma circunferência de centro na origem e raio, raiz quadrada de A2 mais B2. Ela passa por esse ponto AB e faz uma circunferência com o raio a distância do ponto AB à origem. Então, daqui a pouco eu vou contar como é que eu obtenho essa solução, tá? Mas olha que bonito, a solução do sistema é um conjunto de circunferências. Essas curvas sem o t, aqui eu tenho a curva com o t. Quando eu olho para esse domínio aqui, em que eu ponho o x e o y, e falo que as soluções são circunferências, para cada ponto inicial eu tenho uma circunferência com aquele raio, e que as famílias das soluções são circunferências, isso chama-se retrato de fase. Eu represento as curvas e não tem, observe que nesse gráfico não tem o t. Se eu quisesse pôr o t também, eu teria três variáveis, né? T, x e y. Teria que fazer o desenho num espaço tridimensional e introduzir um terceiro eixo, que é o eixo do tempo. Ficaria um desenho possível de fazer, mas menos ilustrativo do que isso. Quando eu olho para esse retrato de fase como solução desse sistema, eu vejo, geometricamente, eu enxergo as soluções. Quem são as soluções? São circunferências. O que está fazendo a variável x e y? Estão descrevendo circunferências. Isso é muito bonito. Os outros dois se resolve de maneira bem simples e chega em coisas que têm a ver. Como é que resolve o 2? O 2 você resolve assim. Isso aqui é y', né? dy dx. Então você quer uma coisa que tem y' vezes y igual a x. Passa o y para cá, a menos x. Mas eu sei o que é uma primitiva de derivada do y vezes y. É a regra da cadeia. É simples achar o que é que quando eu derivo a derivada da função y vezes a função y. É a função y ao quadrado. Regra da cadeia. Como é que deriva a função y ao quadrado? Abaixo o expoente, y elevado à primeira e a derivada de y. Então, y ao quadrado sobre 2 tem como derivada y' sobre y. E que é uma primitiva de x? Ou de menos x? Menos x ao quadrado sobre 2. E agora eu mudo esse x de lado, multiplico por 2, eu estou dizendo que x ao quadrado mais y ao quadrado são constantes. Ou seja, circunferências. Na verdade, eu estou querendo a função y, né? Então, o y é igual mais ou menos raiz quadrada da constante menos x quadrado. Porque no 2 eu queria uma função de x. Quando eu chego aqui, eu não estou falando de circunferências, mas estou, né? Porque
y igual a mais raiz quadrada de k menos x2 é uma meia circunferência passando pelo ponto raiz de k. Quando x é zero, é raiz de k. E com menos a raiz quadrada é a função oposta. E eu tenho duas funções. Cada uma delas é meia circunferência, exatamente a mesma solução que tinha aqui. Então, olha, o 2, ele não é o mesmo problema. As respostas são funções em que o y é função de x, só que geometricamente é a mesma coisa. E o 3? O 3 é também muito fácil, porque se você tem x dx mais y dy igual a zero, é o mesmo processo do 2, integra, né? x2 sobre 2 mais y2 sobre 2 igual a constante. De novo, cheguei nas circunferências. Eu chego nas circunferências por essa fórmula, por aquela fórmula. E aqui, então, a circunferência tinha aquela história que eu comentei, de que isso mostra que o ponto é perpendicular ao tangente. Então, numa circunferência, acontece isso, né? Circunferências de centro na origem. A posição é perpendicular ao tangente. Se você pensa na tangente da circunferência, ela é perpendicular ao raio. Lembra dessa propriedade da geometria plana? Então, tudo isso está representado nesses exemplos. Eu usei esse exemplo para mostrar que muitas vezes tem essas relações entre as equações diferenciais e os sistemas. E, bom, é preciso saber navegar entre isso. E que a representação das curvas sem o parâmetro tempo é o que a gente chama de retrato de face. Eu agora vou abandonar esse exemplo e eu vou voltar para o meu problema principal, que é o problema de resolver sistemas. Tá? Bom, então, uma primeira coisa para a gente pensar, e eu vou fazer, vale para qualquer número de variáveis, mas eu vou comentar isso em cima desse sistema. É o que a gente chama linearização. Então, só para simplificar um pouquinho minha notação, eu vou chamar de dx dt igual a uma função de xy e dy dt a função g de xy. O que é um ponto crítico? Um ponto crítico vai ser um ponto fundamental na análise do sistema. O ponto crítico é aquele em que, vamos eu chamar esse ponto crítico de x barra, y barra. É aquele em que o f e o g são iguais a zero. O que é um ponto crítico? Um ponto crítico é um ponto onde as duas derivadas dão zero. Significa que o ponto é um ponto estável. Estável não, ele é um ponto de equilíbrio, que pode ser estável ou instável. Se o ponto é crítico, as derivadas são zero ali, as soluções que passam por ali é a solução constante. Ou seja, se um ponto é crítico, a solução constante igual a ele, pega a solução x de t igual a constante x barra, y de t igual a constante y barra. Tá? Essa é uma solução, tá? Porque ela passa o x constante, a derivada é zero, igual a x barra, derivada é zero, e a derivada é zero,
E então ele é uma solução que, né, a função constante é solução, satisfaz a fórmula. Quando você pega f e g constantes, você tem uma solução. Então, vou olhar o que ocorre nos pontos críticos. E aí eu vou olhar as derivadas no ponto crítico. As derivadas parciais. Polinômio de Taylor de uma variável para f e para g. A gente sabe o seguinte, f de xy é f de x barra y barra, mais o del f, del x no x barra, y barra, x menos x barra, e mais o del f, del y, x barra, y barra, y menos y barra. E aqui vem os outros termos que são de ordem 2. Esse é o polinômio de Taylor. Quer dizer, a f pode ser aproximada pelo seu... Isso aqui é o polinômio de Taylor de ordem 1 e aqui o resto já é de ordem 2. Como f de x barra y barra é zero, então a f fica aproximada pelas derivadas parciais. Uma última observação que a gente faz aqui é que por uma mudança de variável, né, onde você tem, eu ponho, não vou pôr x' para não parecer derivada, então eu vou pôr xs igual a x menos x barra e ys igual a y menos y barra. Observe que no ponto x barra, o xs vale zero, né, como função. E que as derivadas são iguais, né? A derivada do xs é igual à derivada do x, porque difere de uma constante. Então, se eu fizer essa mudança de variável, o meu sistema continua satisfazendo essa condição. dxs dt é f de x, dys dt é o g, porque as derivadas de ambos são iguais. E o ponto crítico, né, a derivada valia zero no x barra, agora a derivada vale zero no zero. Quando eu calculo f, isso, no ponto xs, quando o x vale x0 e o y vale x barra e o y vale y barra, o xs e ys vale zero. Então eu tenho o mesmo ponto crítico, onde antes do ponto crítico, né, as derivadas eram zero no x barra e y barra, agora as derivadas são zero, as funções são zero no xs. Então, isso chama-se linearizar. Significa o seguinte, eu vou imaginar que o meu sistema é do tipo ax mais by, cx mais dy. Onde a, b, c e d são as derivadas parciais da função que tem ali. O sistema nasceu com funções. Eu pego as derivadas parciais e tenho um sistema que é linear, porque ele é linear no zero, ele vale zero, então está desse jeito. E isso se escreve como x' ou x ponto, aí vai depender muito do livro que você olhar, igual a uma matriz A vezes x, em que a matriz A é a matriz A, B, C, D. E que o x é o xy. Quando você põe xy e aplica a matriz, dá isso.
Por isso que o sistema vem escrito assim, x' é A vezes x, ou x ponto é A vezes x, em que A é uma matriz. Isso chama sistema linear. E eu vou fazer exemplos, vocês vão ver, eu vou fazer mais de um exemplo, em que quando eu vou resolver o sistema, eu linearizo. Eu olho para a função que está aqui, vou fazer isso no Volterra-Lótica, e eu vou substituir pela derivada, pelas derivadas parciais, e trabalhar com o sistema linearizado. Tá? Isso é uma técnica que a gente vai usar o tempo inteiro. Então, eu vou começar a contar para vocês o que acontece quando a gente vai resolver um sistema linear. Então, a partir de agora, eu vou focar minha atenção nisso aqui, nos sistemas lineares. X' é AX, onde é uma matriz, né? Então, se eu tiver com 2 por 2, é isso aí que eu acabei de escrever. Mas isso, tudo que eu estou falando vale para qualquer tamanho de espaço, qualquer número de variáveis, qualquer tamanho de matriz. Tá? Então, é essa mesma coisa. Para isso, eu vou precisar do conceito de alto valor de uma matriz. Para a intuição de vocês, vocês lembram que equações diferenciais lineares, a gente resolvia a equação característica? Fiz isso na aula passada, né? Você tem lá a equação linear, daí você iguala a zero, monta a equação característica e resolve. Aqui tem uma coisa parecida, que é o polinômio característico, que está ligado ao conceito de alto valor. O que é um alto valor da matriz A? Um alto valor da matriz A é um lambda que tem a propriedade que o determinante de A menos lambda identidade é zero. Então, a matriz A menos lambda identidade. Isso aparece nos cursos de álgebra linear. E isso está associado ao conceito de alto vetor, associado ao lambda. O que é um alto vetor? É um V que satisfaz a seguinte condição. A matriz aplicada em V, essa coisa que eu estou fazendo aqui, a matriz calculada no V, dá lambda V, dá o próprio V. Por quê? Veja só, se esse determinante é diferente de zero, é porque o sistema montado a partir do A menos lambda I, pensa nisso como um sistema de equações. Isso aqui dá uma matriz, daí eu pego aqui a incógnita x1, x2, até xn, pode ser com qualquer dimensão, igual a zero. E monta um sistema. Pega esse sistema. Como esse determinante é diferente de zero, o sistema é indeterminado. Primeiro, porque é homogêneo não pode ser impossível. E pela regra de Cramer, se o determinante fosse diferente de zero, seria sistema determinado. Como o determinante é igual a zero, é sistema indeterminado. Então tem soluções não nulas. Então existe vetor que realiza isso. Tá? Isso é o alto vetor. E o primeiro fato, se você tem um alto vetor, um alto valor distinto, se a matriz A, então isso aqui é um teorema, tá? O primeiro teorema sobre sistemas lineares. Se A possui N autovalores distintos
Então, esse teorema eu vou enunciar com N, só para vocês perceberem que vale para qualquer dimensão. Mas depois eu vou me fixar no dimensões menores para facilitar a nossa vida, tá? Então, se tem N autovalores distintos, então o sistema x' igual a AX e x0, dado uma condição inicial, x0 igual a alguma coisa, igual a um vetor U, então, sim, já disse então. Então, esse problema tem solução única do tipo x1 de t igual a A1 e elevado a lambda 1t mais A1 2 e elevado a lambda 2t mais A1n e elevado a lambda nt. Então veja só, se a matriz tem autovalores reais, n autovalores reais distintos, então você tem uma solução em que cada incógnita, x, y, z, quantas tiver, eu estou aqui enunciando para n, né? Mas isso vale para todos, aí o x, n, t também se escreve como uma combinação das mesmas exponenciais, né, com outros coeficientes agora. Aqui é AN1 elevado a lambda 1t. E esses coeficientes dependem do ponto inicial. Quer dizer, o problema tem solução única dada uma condição inicial. Então, resumo do que eu falei até agora. Eu tenho um sistema, eu linearizo e analiso a matriz que foi obtida na linearização. Essa matriz é a matriz das derivadas parciais. Então, eu olho para a função que estava originalmente no sistema, calculo as derivadas parciais no ponto crítico, localizo quem é o ponto crítico, linearizo em torno do ponto crítico e vou resolver o sistema. E aí eu sei quais são as soluções. E de cara eu começo a ter informações. Aqui autovalores reais. Imagina que eu saiba que todos os autovalores têm sinal positivo. Quando eu resolvi, isso aqui vai para infinito. Eu já sei o que está acontecendo com as soluções no retrato de fase. No retrato de fase não vai ser circular. Se eu sei que os t são todos positivos, essas curvas vão embora para o infinito. E se eu sei que os t's são todos, que os lambdas são todos negativos, os autovalores reais distintos? Então é tudo exponencial com expoente negativo, então elas tendem todas para o ponto crítico. Eu vou conseguir fazer análise do retrato de fase a partir dos autovalores. E isso a gente vai fazer alguns exemplos a partir de agora. Tá? Então agora eu vou fazer um exemplo assim, não trivial, para vocês verem como que isso funciona no mundo real. Tá? Então, para encerrar essa aula, eu vou fazer um exemplo. E na próxima aula eu vou continuar tratando deste mesmo tema, olhando as singularidades dos sistemas lineares. Então imagina um sistema linear aqui, cuja matriz é 1, 0, 2, 3. Como ele é linear, claro que quando eu calculo no 0, 0 dá 0, então 0, 0 é uma singularidade. Então isso nós já sabemos, o 0, 0 é um ponto, é uma singularidade. Então aqui no retrato de fase, no eixo x e y, vocês já vão entender porque que eu pus pontilhadinho, porque eu não estou tão interessado no x e no y, mas aqui o 0 é uma singularidade, é a origem. Aí o que eu faço? Eu dei uma condição inicial, 2, 3. Se eu não der a condição inicial, eu não consigo achar a solução. Tá? Dada a condição inicial, eu consigo achar. Bom, primeira coisa, calcular os autovetores, os autovalores. Matriz 1, 0, 2, 3, menos lambda i,
Então fica, né, os autovetores, eu faço isso, o determinante da matriz A menos lambda vezes a identidade igual a zero. Quando se faz isso, trivialmente aqui é o produto, né, diagonal principal, diagonal secundária dá zero. Então os autovalores são lambda igual a 1 e lambda igual a 3. Quer dizer que eu vou ter soluções todas com essa cara. A11 elevado a t, C12 elevado a 3t, A21 elevado a t, C22 elevado a 3t. Essas são as caras de todas as soluções desse sistema. Considerando que no zero vale 2, 3, então agora eu consigo, colocando aqui x igual a zero, começo a construir um sistema com todas as informações que tem. As informações que eu tenho que usar tanto são a do x de zero. X de zero já vai me dar duas equações, mas eu tenho 4 incógnitas, estão percebendo? A11, A12, agora eu chamei de A, hora de C, né? Poxa vida, vamos chamar tudo de A. E então tudo de A. Gente distraída é fogo, né? Então, quando eu coloco 0 igual a 2 e 3, eu tenho um sistema nessas equações. Quando eu uso que essa matriz calculada, né, derivo e substituo aqui, eu tenho mais equações e eu consigo achar o valor dos coeficientes para aquela condição inicial. Então, a condição inicial, que no ponto inicial vale 2, 3, a condição inicial que começa aqui no ponto 2, 3, é esta função que está aqui. Tá? Então, eu sei exatamente qual é a curva que passa por aqui. Dá para completar essa análise. Precisa calcular os autovetores de A. Então, para calcular os autovetores, eu tenho que achar cada autovetor associado a um autovalor. E, na verdade, o sistema para achar autovetor fica indeterminado, né? Eu faço assim, eu quero achar um autovetor V igual a V1, V2 associado ao autovalor 1. Então eu faço a matriz A, 1, 0, 2, 3, aplicada ao autovetor V1, V2, igual ao 1 vezes o vetor V1, V2. E aqui eu tento resolver o sistema que aparece aqui. Você vai ver que vai dar 1V1 igual a V1, indeterminada, a primeira equação, V1 igual a V1, e depois dá 2V1, 3V2 igual a V2, essa você consegue obter algumas informações. O sistema fica indeterminado, V1 pode ser qualquer valor. Aí eu atribuí valor 1 e determinei o V2. O V2 sai da segunda equação. E, a priori, o sistema é indeterminado, porque se um vetor é autovetor, qualquer múltiplo também é. O que significa isso? Que se você aplicar no vetor 1 menos 1, essa matriz A, vai dar um múltiplo dele mesmo. Quer dizer que a derivada, quando você olha a solução que passa por essa reta, na verdade é um subespaço, né? Subespaço determinado pelo 1 e menos 1, a solução que passa aqui fica aqui. As curvas, soluções, são as próprias retas. Porque o x' está apontando na direção do próprio vetor, porque o vetor é um autovetor. Olha só, a matriz A calculada no V dá o próprio V. E isso é a derivada, porque é o x'. Quer dizer que a curva que passa por esse vetor V é essa reta. Porque a derivada é o próprio vetor. E aqui também multiplica o vetor por 1. Então, essas soluções que passam por aqui se afastam da origem segundo essas retas. Esse outro também é autovetor, 0, 1, x igual a 0, y igual a 1. Então isso aqui também é um autovetor, precisa resolver. Esse é o autovetor associado ao lambda igual a 3 e esse associado ao lambda igual a 1. Significa que a solução que passa por aqui também é invariante. Porque quando a derivada, que é o x', é a matriz aplicada ao vetor, como é um autovetor, é o próprio 3 vezes o vetor, então a reta tangente, a tangente à curva que passa por aqui é 3 vezes, né? Mas é essa reta. Então, no retrato de fase,
essas soluções são retas, tem dois espaços invariantes, e as outras soluções? Todas vão para o infinito. Porque os dois autovalores são positivos. Todas as soluções vão para o infinito, porque os autovalores são positivos, os exponenciais são positivos. Para infinito em módulo, né? Pode, dependendo dos coeficientes, A1, ela pode ambos irem para menos infinito. É só colocar aqui coisas com coeficientes negativos, que aí vai para menos infinito. Em módulo vai para infinito, não tende para nenhum ponto. Então, esse sistema é um sistema dinâmico. Esse é o retrato de fase, com um ponto crítico, que é a origem, que é instável e que é uma espécie de fonte. Todas as outras soluções se afastam e vão para o infinito. Essa classificação eu vou falar um pouquinho mais agora na próxima aula. Mas é muito bonito isso, né?